procurando um lugar pra mim sentar, pra eu falar. Todos os lugares que eu escolho pra ficar, daqui a pouco aparece um Zé Mané pra tentar desfrutar do, sei lá, do meu estar ali. E isso tá me incomodando. Aí eu tô tentando procurar um novo lugar isolado pra eu ficar sentada em paz, sem um curioso perto de mim. E eu acho que eu encontrei uma sombra perfeita. Esses dias eu recebi a seguinte mensagem de um seguidor pedindo pra mim relatar como foi a minha experiência com a culpa pós-masturbação e o vício na pornografia. Embora hoje eu tenha a noção muito clara de que, primeiro, não existe vício em pornografia, não existe dados científicos que comprovem o vício. Bom reafirmar isso aqui. Existem sim compulsões sexuais, períodos compulsivos, que pode trazer muito sofrimento para a vida de quem vive isso. Porém, vício não existe. Adolescente viciado muito menos. Até porque o adolescente, ele tá no ápice da puberdade, né? Tá no ápice da descoberta do próprio prazer. É óbvio que esse adolescente vai procurar mais vezes estímulos sexuais. Seja usufruindo da própria criatividade, só ele, a mão dele, a cabeça dele. Seja ele procurando estímulos virtuais. Ainda mais se ele não tiver adultos responsáveis por ele que stringam esse acesso. Só aproveitar para fazer uma crítica aqui, que isso é responsabilidade dos adultos que convivem com essa criança, com esse adolescente, e responsabilidade das plataformas que não regularizam a autenticação de documento, a verificação através de documentos reais, foto, RG, CPF, enfim. Acho que eu achei um lugar onde ninguém vai me encher o saco. Esse inscrito gostaria que eu compartilhasse a minha experiência, então vamos lá. Eu sei que muito provavelmente a minha culpa não posso dizer nem que masturbação, porque nessa época eu não me masturbava, mas a minha culpa com relação a qualquer impulso sexual muito provavelmente começou na infância. A criança começa a descobrir o próprio corpo ali por volta dos 5, 7 anos de idade. Ela começa a ter um entendimento de que, um exemplo muito clássico, não tô tirando isso do meu rabo, isso é baseado em estudo e autoanálise também. Embora pareça um grande tabu falar sobre sexualidade infantil, sim, as crianças têm sexualidade. Um exemplo clássico, como eu disse, mamãe tem o papai tem a mamãe. Quem que é o meu par? Se o par da mãe é o pai e o par do pai é a mãe, quem que é o meu par? E aí a criança começa, aí tem crianças que brincam que é esposa do papai, é marido da mamãe, a minha namoradinha da escolinha. Ela começa, sabe, querer brincar de médico, querer brincar de papai e mamãe, e de alguma forma, com essas brincadeiras, a criança ela começa a ter contatos físicos com outras crianças, de modo a descobrir algumas sensações. Enfim, muito provavelmente a minha primeira poda aconteceu por volta desse período aí, padrão, de todas as crianças. E eu não me lembro como foi, mas acredito que a primeira poda que me gerou culpa e constrangimento com relação à minha sexualidade certamente foi por volta dessa idade. Mas eu posso falar um pouco melhor disso a partir da minha puberdade, né? Por volta dos 12, 13, 14 anos. Primeira menstruação, um desejo, uma sensação física mais intensa, uma certa pulsão, uma certa tensão e uma certa sensibilidade na região vaginal, pra ser sincero. Eu não vou ficar tentando procurar a palavra bonita não, tô vendo que eu tô tentando fazer isso, mas eu gostaria de fazer esse vídeo de uma maneira mais escrachada, então eu vou tentar falar de uma maneira mais fluida, já que é sobre a minha experiência, né? Sei que por volta dessa idade eu já frequentava grupos religiosos, e dentro dos grupos religiosos nunca foi dito de maneira, como que eu posso dizer, de maneira clara o que podia e o que não podia e por que não podia. Era tipo assim, relação sexual só depois do casamento e qualquer coisa fora disso é errado, é pecado. Eu via que as meninas mais velhas, quando elas começavam a namorar, tinha todo um cuidado com que hora que você vai ir pra casa, você tá indo pra onde, você só pode ficar com essa pessoa na presença de outras pessoas, enfim, tinha todo um cuidado, né? E aí logo a gente associa que é porque não pode
transar. Se não pode transar, e a masturbação? Aí eu lembro que na época eu fui ver vídeos sobre isso, e eu via vídeos de pastores, de pessoas religiosas falando sobre isso. E eu via que era um grande tabu a masturbação. A masturbação era sim considerado um pecado, um erro entre o povo cristão. E aí eu passei a me culpar, porque eu sentia desejo e às vezes eu cedia ao desejo, eu explorava o meu corpo, eu sentia o meu corpo e eu me sentia um ser humano quebrado. Eu pensava assim, eu começava a me questionar, será que as outras pessoas que frequentam esses grupos, tipo fulana, ciclano, beltrano, também caem no erro, também caem no pecado, ou será que só eu? Porque parece que todo mundo é tão casto, é tão santo, é tão puro, é tão dono da verdade, é tão não pode isso, não pode aquilo, senão você vai pro inferno, senão você vai estar pecando, senão você vai estar errado diante de Deus, senão você vai ficar de banco, não sei o que lá. Que eu ficava, porra, será que essas pessoas, elas têm todo esse autocontrole de nunca se masturbar, de nunca, nem uma vezinha no mês, nem uma vezinha na semana? E me sentia errada e envergonhada diante de Deus. Sempre que eu acabava me masturbando, eu sentia uma culpa muito grande pós-orgasmo. Enquanto eu tava só me tocando e sentindo um gostosinho, eu, inclusive, nesse período da minha vida, eu adquiri uma certa noção de pompoarismo. Porque o que eu pensava? Se eu ficar só apertando e sentindo gostosinho, mas não gozar e nem me tocar, logo eu não vou estar me masturbando, logo eu não vou estar pecando, então tá tudo certo. Eu sei que é óbvio que eu não tinha esse autocontrole, acabava gozando e em seguida me culpava muito. E aí eu me culpava muito, vivia essa bad pós-orgasmo e depois eu orava, jejuava, pedindo para Deus, livrai-me de mim mesmo. Sei que sou humano, sei que sou falho, sei que sem o Senhor não dou conta. Então me transforma, me alguma coisa, tá ligado? Para que eu consiga ter a força de não fazer ou de não assistir um vídeo pornô. E detalhe, eu lembro que na época eu pedia para Deus me curar do vício. Do vício, eu via pornô, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, dependendo da época. Vício. Eu não deixava de estudar, eu não deixava de ir pra igreja, eu não deixava de estar com a minha família, eu não deixava de estar com os meus amigos, eu não deixava de viver a vida pra viver em prol da masturbação, sabe? Como eu disse, não existe vício, existe compulsão, e a compulsão, ela afeta negativamente a vida de uma pessoa dessa maneira. É quando a sua mente, ela tá completamente tomada pelas fantasias sexuais. O seu corpo, por exemplo, o seu pau não tá nem funcionando, sabe? Sua buceta não tá nem funcionando, ela não tá nem pedindo estímulo, mas você quer sentir uma sensação, então você força o seu corpo a um estímulo, ou a sua mente tá hipersexualizada. Sempre que você vai para com outro, é sempre com cunho sexual. Você não consegue ver uma mulher, não consegue ver um homem, não consegue estar numa situação social sem imaginar algo sexual, e você deixa de fazer coisas importantes da sua vida para se masturbar, para ver pornografia. Isso é uma pessoa que está passando por um processo de compulsão, e não a pessoa que vê o pornô uma vez por dia. Ou eu considero que uma vez por dia para mim é um pouco demais, mas por exemplo, uma vez por semana, algumas vezes no mês, enfim. Você não é viciado em pornografia se você se masturba uma vez por dia? Que eu saiba, o homem acorda de pau duro todo dia, tá ligado? Ia falar que é pecado? Coerências da realidade cristã. Eu me culpei por bastante tempo. Quando eu comecei a ter relações sexuais, eu ainda tinha um pensamento muito tomado pelas regras dos grupos religiosos, então eu sentia constantemente que eu estava errada diante de Deus. Eu tava sempre caindo no erro, sempre que eu digo assim, se eu passasse um mês sem me masturbar e eu me masturbasse, eu ia me culpar e me sentir muito errada diante de Deus. Se eu me masturbasse uma vez por dia, uma vez por semana, enfim. Eu sempre, depois de gozar, eu ia me sentir muito culpada, envergonhada e ia pedir desculpa pra Deus e falar pra Deus que eu nunca mais ia errar. E eu me lembrei de uma coisa, ouvindo uma das minhas falas, que é normal você sentir uma espécie de culpa, que na realidade não é culpa.
é falta de autoconhecimento do próprio corpo e do seu próprio sistema hormonal. Por exemplo, quando você está excitado, o seu cérebro está produzindo uma quantidade gigantesca de dopamina, de hormônios que te causam excitação. Depois que você chega no ápice, no orgasmo, o seu organismo, o seu cérebro, ele libera um hormônio chamado prolactina. Esse hormônio, ele inibe a produção de dopamina e é comum que você acesse um sentimento de melancolia, tipo, o oposto do prazer, né? Você vai se sentir cansado, talvez mais pensativo, talvez, muito provavelmente, relaxado. E às vezes pode ser que você confunda essa melancolia, que no caso é uma troca hormonal. Não sei se eu poderia usar esse termo. Enfim, eu não sou neurocientista, eu sou uma curiosa que pesquisa muito. Então, se eu estiver usando os termos de uma maneira não muito nerdola, me perdoe. Eu tô falando do que eu sei como eu sei. E não como um professor. Acaba ocorrendo meio que essa troca hormonal. Antes você tava dopamina, tesão, excitação, e depois tem uma queda disso, uma inibição disso. Então é comum que você se sinta relaxado, cansado, de repente até fraco e melancólico. Não tem a ver com uma punição divina, entende? Agora eu não sei se eu respondi todas as perguntas do meu querido, mas realmente isso. Eu me culpei muito até, acho que os meus 18 anos. Namorava, lembro que eu namorava, transava, e eu vivia numa frênese, sabe? Numa ansiedade por casar, inclusive, porque eu pensava assim, eu não posso estar errada diante de Deus, e para não estar errada diante de Deus, só casando, né? Tô aqui jantando e tava editando o vídeo, revendo as minhas falas, enfim, cortando os meus E me dei conta de que faltou falar uma coisa, que eu, inclusive, era a pessoa tóxica que ficava com o celular do meu namorado na época na mão, vira e mexe vendo o histórico dele, e me frustrava muito quando eu via conteúdos pornográficos, porque pra mim eu estava me relacionando com um pecador, e que isso não podia. É óbvio que eu tinha os meus momentos que eu não compartilhava. E, inclusive, ficar tentando podar ele, também foi uma poda uma castração de mim mesma, né? Porque se eu podo ele, logo eu também não tenho direito, então eu podo ele, ele me poda e... Tipo, casar pra transar? Nossa, isso é a maior burrice que um crente acaba se metendo. É um erro, é um pecado. Eu vejo que tanta gente se casa dessa maneira. Pra mim, esse é o verdadeiro pecado. Ainda em edição, como é um vídeo sobre minha experiência, eu me senti na liberdade de gravar um vídeo assim, meio louco, meio confuso. Eu orava muito, eu jejuava, eu chorava, porque eu me sentia uma pessoa errada diante de Deus. Eu lembro que eu fazia umas promessas do tipo, Deus, eu vou sempre me livrar das tentações e do desejo, eu vou jejuar por não sei quanto tempo, de tantas horas até tal hora, eu vou doar não sei o que pra não sei quem, que eu ia fazer não sei o que pra minha mãe, ia ler a Bíblia todos os dias, tantas páginas por dia, sei lá, eu ficava tipo tentando negociar com Deus, sabe? Tipo, tira de mim meu instinto que eu vou fazer tal coisa, sabe? E eu continuava sentindo desejo da mesma maneira. E eu me masturbava da mesma maneira. Com culpa ou sem culpa. Aliás, com muita culpa. Deus nunca, absolutamente nunca me tirou o meu desejo. E não foi por falta de fé, não foi por falta de jejum, não foi por falta de oração. Eu sei que eu parei de me culpar quando eu adquiri uma compreensão de que Deus é maior que tudo isso. Quando eu digo Deus, eu digo a grande potência criadora. Eu não digo Deus como um ser humano, como aquele que pensa com a mente de um ser humano. Eu digo Deus como aquele que transcende tudo que
está sob o nosso entendimento. Eu acho que a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é muito pequeno para compreender o que é Deus. E o animal, ele vem com o instinto de procriação. Eu acho que se a gente for falar de pecado, todo tipo de sexo deveria ser considerado pecado. Então, o único sexo que deveria ser santo e sagrado é o sexo para procriação. Tá ligado? Então, se você tá transando usando camisinha, e se você não tá fazendo filho toda vez que você tá tentando transar, tá pecando. Porque a única função do sexo é a procriação. E se a gente tá transando só por divertimento, então tá todo mundo pecando, tá todo mundo errado. Eu deixei de ver sentido nisso, sabe? E eu me sinto muito bem hoje em dia me masturbando. Inclusive me masturbo com todo o respeito, com todo o carinho do mundo, com toda a calma. E não sinto que isso me afasta de Deus. Muito pelo contrário. Eu nunca me senti tão... Não por conta da masturbação em si, mas eu nunca me senti tão conectada com essa essência criadora desde que eu tirei todas as porras dos paradigmas e das repressões que os grupos religiosos tentam torar no nosso rabo. E eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus pela minha libido, eu agradeço a Deus pelo meu orgasmo, eu agradeço a Deus por meu corpo funcionar, por eu gozar gostoso. Quantas vezes eu já não gozei gostoso, ou transando, ou me masturbando, ou transando, eu gozei gostoso, e depois eu disse assim: Deus, gratidão, que hoje o negócio foi bom demais. E é isso, menos repressão e mais orgasmo. Coisa que eu acho importante dizer também é que na época que eu sentia muita culpa por transar e não ser casada e por me masturbar, todas as vezes que eu orava pedindo a ajuda de Deus e em seguida eu me forçava a não fazer, por exemplo, sentia desejo e me forçava a não gozar, sei lá, me distraía, fazia outra coisa e ficava lutando contra esse impulso, eu sentia muito mais vontade, muito mais vontade. E aí me faz até lembrar de algo que eu ouvi de algum neurocientista, que agora eu não lembro quem que é, porque eu sou péssima em decorar o nome das pessoas. Mas ele falava algo sobre a contradição do nosso cérebro de quando a gente diz não. Se o nosso cérebro ele não entendesse, por exemplo, não pense numa porta branca. Muito provavelmente você pensou numa porta branca, porque a partir do momento que você fala da coisa, você já está imaginando a coisa. Todas as vezes que eu falava não para esse impulso, mais forte esse impulso ficava dentro de mim. Então a melhor coisa que eu fiz foi admitir que eu sou humano, admitir que eu sinto desejo e dar liberdade para o meu corpo se expressar. Deixa eu gozar, velho. Depois que eu gozar eu vou ficar quietinha e bem, em paz, descansada. Aceitar partes de mim, aceitar a minha natureza e trabalhar de maneira respeitosa com aquilo que é natural do meu corpo, fez com que esse fluxo, com que esse desejo ficasse muito mais calmo dentro de mim. Então, enfim, Deus não vai te amar menos porque você gozou, tá ligado? É isso.